Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Eu vou entrevistar uma pessoa que há muitos anos eu não faço. Por nada não. É porque ele tomou outros caminhos, e eu tomei caminhos e ele tomou outros, mas um dia, sempre, os caminhos fazem assim e a gente se encontra. Um vereador atuante, um vereador interessante, teve uma atuação muito interessante na Câmara Municipal de Maceió, depois deixou de ser vereador. Vou saber agora o que é que ele anda fazendo por aí pela vida, mas o importante é que ele tem papo político, tem coisas interessantes para serem contadas e serem faladas. E nós vamos conversar com o Ricardo Barbosa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, que Geraldo. Prazer receber você. O prazer é todo meu. Quantos anos já, né? Faz muito tempo. Faz muito tempo que eu Faz não... muito tempo. E eu estava observando, quando você falou da questão do caminho, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está indo para um mesmo lugar, não é, por uma unidade de pensamentos, não é, por alguma questão, independentemente do caminho que a gente toma, mesmo que a gente tome algum diferente, mas a gente acaba se encontrando em determinado ponto desse caminho. Não tenha dúvida. E o bom da vida não é isso? É verdade. Não é você saber que você pode virar por ali, pode virar por aqui, mas você vai encontrar, um dia você vai encontrar. Por isso é que eu sou sempre a favor da decência, né? É verdade. As pessoas têm que ser decentes, as pessoas têm que olhar para a cara dos outros assim de frente, de cabeça erguida. É verdade. É isso que faz com que a gente sempre se encontre. A gente está indo para o mesmo lugar. Exatamente. Então, indiferentemente, a gente acaba sempre se cruzando por aí. Eu até dou um exemplo com a minha trajetória de jornalista, de homem de televisão, não só aqui, mas fora daqui. Eu sempre dou um exemplo. Eu não tenho um inimigo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Porque a gente não... A gente bota para cima. Se puder botar para baixo, eu não quero botar para baixo. Não. É verdade. Eu gosto de botar para cima. É verdade. Não é? Porque, por pior que a pessoa esteja, por pior que seja aquele problema que ela esteja vivendo, você tem que entender que um dia ela sai daquele problema, vai lá para cima e você, se puder ajudar, ajuda. Claro. Não, Os momentos passam, independentemente de qualquer coisa. E por falar em momentos, o Brasil vive um momento diferenciado, altamente diferenciado. Sobretudo no que diz respeito à política, à corrupção, às coisas de um modo geral. É verdade. Que análise você faz deste momento? Geraldo, olha, não há como negar, é evidente, a gente não pode tergiversar a esse respeito. O momento por que passa o Brasil hoje é um momento turbulento. Muito. Mas não é a primeira vez. Não é? Coisa gostosa que você está trazendo para a gente, hein? São as delícias aqui da bodega do nosso amigo Nado. É isso aí. E não é a primeira vez. É claro que esse não é o mérito. Ninguém está querendo como resposta para o momento que a gente está vivendo hoje o fato de isso não ser uma novidade, a gente nunca ter passado por momentos difíceis. Perfeito. Mas é bom que se diga que não é mérito de nenhum governo, não é mérito de nenhum partido que esteja na frente de nenhum governo atravessar por um momento tão turbulento como esse que a gente está atravessando. Exato, não sem dúvida alguma. Outros momentos já houve. No governo passado, tirando o início do governo do Partido dos Trabalhadores, que foi no ano de 2002, para você ter uma ideia, na transição do primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o seu segundo governo, uma situação muito parecida com o que a gente vivencia hoje aconteceu, só que pior, infelizmente, para o brasileiro, naquela época, pior. Né? Hoje a gente está aí muito preocupado como é que nós vamos conter a inflação nessa crise mundial econômica que está afetando o Brasil. Eu acho interessante você falar em crise mundial, porque ela é realmente uma crise mundial, independente de nós termos as nossas particularidades. Claro, mas é uma crise mundial. Depois a gente pode até entrar nesse aspecto para tentar desenvolver mais essa tese, mas no aspecto inflação, né, que a gente hoje está aí muito preocupado com a elevação da inflação, que está no patamar de 6%, 7%, chegando a 8%. A previsão dos economistas é que não passe de 8% até o final do próximo ano. E assim esperamos. E eu também espero, e a gente está lutando para isso, o governo do PT está lutando para isso, a presidente Dilma está lutando para isso, junto com a sua equipe. Mas, por exemplo, na virada de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso de 97 para 98, em dezembro de 97, a inflação estava no patamar que nós estamos hoje, e no final de janeiro do ano de 98, a inflação bateu 20%. Veja bem, né? Quase que mais do que o dobro da subida da inflação. O brasileiro sofreu naquela época, houve toda uma necessidade de ajustes na economia. Na verdade, Ricardo, deixa eu até te perguntar sobre isso.
O Brasil, nos últimos 50, 60 anos, ele tem sofrido subidas e quedas bastante significativas. Sim. E nessa questão da inflação, graças a Deus houve o Plano Real, que de uma certa forma estabilizou, mas não tranquilizou totalmente as pessoas. Sim. Quer dizer, esse problema da inflação, ele continua existindo, ele depende muito de... Exato, porque se o Brasil fosse uma ilha do ponto de vista econômico, qualquer país do mundo fosse uma ilha do ponto de vista econômico, era fácil você controlar a sua própria inflação, a sua própria economia, mas nós não somos. Né? Hoje a gente vive uma crise mundial econômica que está afetando o Brasil, diferente de 2008. Em 2008, nós passamos por uma crise que abalou o mundo, no coração do capitalismo, que foi os Estados Unidos, mas o Brasil não se sentiu muito atingido naquele momento, porque foi justamente um período em que os países geradores, exportadores de commodities, né, puxados aí pela China, o Brasil fazendo parte disso, tanto é que foi a época da criação dos BRICS, estava num boom da sua economia, e isso fez com que houvesse caixa, houvesse dinheiro, houvesse uma economia pujante. Não afetou. E não afetou. Só que acontece agora, acontece que a China, por exemplo, que era o carro-chefe, o puxador, né, desses países que estavam numa certa ascensão econômica, ela própria optou por mudar, por inverter a sua prioridade econômica, que não vai mais se basear tão somente nos commodities, deixou de comprar. Então isso afeta os países. O Brasil também está sendo afetado por isso. Então é uma crise que independe, Geraldo, do governo. É uma crise que independe da vontade. Nenhum governante, seja ele, e aí a gente vai popularizar a expressão de esquerda, seja ele de direita, nenhum governante quer trazer para o seu povo consequências de crises econômicas que não dependem dele. Não tenha dúvida. E você veja o seguinte, quem esperava, por exemplo, de que o dólar, internacionalmente falando, fosse chegar pertinho do euro. Exato. Como aconteceu. Quem esperava isso? Exatamente. Isso modifica toda uma economia mundial, em vários aspectos, não modifica? Claro que não sim, modifica? é claro que Por outro sim. lado, você pegar um país como é a China, e que se propõe a até, vamos aqui de botar um pouquinho mais, 2025, 2030, a ser a primeira nação econômica do mundo. Caminhando para isso. E está caminhando para isso? Caminhando para Quem isso. esperava isso? Exato. Sem ter que modificar a sua própria economia. Claro. Para você ver que a questão econômica, ela transcende ações de governo, vontade de governantes. Bom, então aí veja bem, a última frase que eu deixei no ar foi proposital. Sem ter que mexer na sua própria economia. Eu pergunto, será que o Brasil não está praticando o erro de não modificar os rumos da sua economia em função da economia mundial, ou seja, com uma previsão de 15 ou 20 anos à frente? Eu acho que, e aí eu me dobro às críticas, mas essa é a minha opinião, e eu só digo isso porque eu estou convencido disso, Geraldo. O governo, ele está fazendo o correto no sentido de não permitir que nós tenhamos um retrocesso num processo de inclusão social, de um período de maior mobilidade social que este país já viu, que foi essa mobilidade social dos inícios do governo do Lula de 2002 até hoje. O governo está fazendo de tudo para impedir que essa mobilidade social, essa inclusão social, esse aumento do poder aquisitivo, que haja um retrocesso nesse sentido. Então, há necessidade de ajustes, há necessidade de algumas medidas, até mesmo que impopulares, com as quais, inclusive, algumas eu não concordo. Né? Muitas delas, inclusive, não é nem iniciativa do governo. Depois a gente pode até entrar nesse assunto. Não, depois não, já entramos. Quais são as que você não concorda? A da terceirização agora, essa PL 4330 da terceirização, da precarização dos contratos de trabalho, não sou eu que concordo, mas também todo um conjunto da sociedade. Mas eu digo isso pelo seguinte: a presidenta Dilma agora recentemente anunciou um ajuste fiscal com algumas medidas provisórias vão ser votadas agora, estão para ser votadas, na 664, 665, algumas que mexem na questão do seguro-desemprego, algumas leis trabalhistas, enfim. Mas não foram só essas medidas que foram anunciadas com o pacote do ajuste fiscal da presidenta Dilma Rousseff. Foram anunciadas também outras medidas visando, entre outras coisas, Geraldo, impedir que, fruto dessa economia mundial que a gente vive, essa grande crise econômica, a gente caísse, primeiro, na estagnação desse processo
de mobilidade social, ou seja, deixar de incluir, né, aquelas pessoas que precisam da ação do Estado. Outra, não permitir. Mas isso me parece irreversível. Não, irreversível? Me parece irreversível. Não. A inclusão. A continuidade da inclusão. A continuidade da inclusão. Não, ela tem que continuar. É isso que eu estou dizendo, me parece irreversível. Ela tem que continuar. Eu discordaria nesse aspecto. A gente tem que evitar todos os esforços no sentido de permitir. Mas é isso que eu estou dizendo. Ela continua, ela não tem como não continuar mais. Você não pode parar este processo. Não pode. Esse é um processo que não pode ser parado. Até porque você cria expectativas na sociedade. Claro, não é? claro. Então, além disso, a gente tem uma grande preocupação com a questão do emprego, o nível de emprego, ele não pode cair, que isso é o que movimenta qualquer economia, e a própria inflação, não é? Então, a gente viu que algumas medidas que foram anunciadas e já começaram a ser praticadas, já estão tendo efeito, Geraldo. Só que isso a gente não tem uma divulgação por parte da grande mídia do nosso país, que você sabe muito bem que ela se posiciona em determinados momentos politicamente, não é? Então, agora, por exemplo, no mês de março, a gente viu a normalização, a volta do crescimento do emprego formal no Brasil. É verdade. Foi alardeado o desemprego, a queda do nível de emprego do final do ano para o início do ano, que é bastante normal, porque os empregos sazonais eles ocorrem muito nesse período, né? Período de final de ano, de Natal. E eles são confundidos. Exato. E não só isso, mas a tendência de estabilização da inflação, não é? Enfim, são notícias boas, alvissareiras, que faz com que a gente dê um crédito de confiança nesse governo atual, no sentido de entender que esse governo ele não quer o mal para os trabalhadores, esse governo não quer o mal para a sua sociedade, ele já deu provas disso, né? Independentemente do que a oposição, né, com justiça coerente, ou digamos assim, ou sendo coerente com o fato de ser oposição, ele pregou. Agora você fala, por exemplo, na questão do emprego e do desemprego. Existem alguns nichos que são nichos que empregam. Exato. Né, e que estão sofrendo muito. A mim me preocupa profundamente a questão da construção civil, né, que teve um boom fantástico, que veio inclusive e que hoje tem uma retração, inclusive uma retração de emprego muito grande. Há uma preocupação por parte dos construtores, das imobiliárias, dos financiamentos de um modo geral. O que você me diz disso? O setor da construção civil, inegavelmente, teve um boom agora nesses últimos governos, principalmente por conta dos programas habitacionais. Claro, foi muito grande, exatamente. Né? Se houve um certo retrocesso desse setor. Aconteceu agora esse ano. Esse ano, fruto deste pico de crise que a gente verificou e algumas necessidades que a gente está tendo de ajuste na economia, de certeza, eu não sou do setor, eu não sou economista, né, para estar fazendo esse tipo de análise, mas o que eu posso dizer, inclusive recentemente já vi declarações de empresários do setor otimistas em relação ao futuro. Tudo depende digamos assim, do acerto, né, dessas medidas atuais do governo que podem ter, num primeiro momento, uma certa impopularidade, um certo amargor, né, na aplicação dessas medidas, mas como todo remédio é aquilo que é necessário para que a gente retorne à saúde econômica do país, voltando ao emprego e tentando ver se a gente resolve esses problemas mais graves. Não, eu acho que isso acontece, quando eu disse assim, eu acho que é irreversível a questão da inclusão social, eu também acho irreversível o desenvolvimento econômico do país. Sim, é lógico. Não tenha dúvida nenhuma que eu acho. Agora, que precisam haver ajustes? Precisam. Não tem a menor dúvida. Eu vou pedir licença a você para ir aos comerciais, ok? Ok, Geraldo. Vamos lá, gente. Lembrando do SESI Senai, do SEBRAE, do IOFAL, Instituto Oftalmológico de Alagoas, do Filé do Zezé, onde semana sim, semana não, a gente faz o nosso bate-papo, aqui na nossa Bodega do Sertão, da Isabel Pinheiro, o buffet da Isabel Pinheiro, 20 anos de Isabel Pinheiro, e do Jaraguá Tênis Clube, que nos recebe sempre para o Almoçando com a Notícia. Voltamos já.